Olá, estamos começando o Pod ER, o podcast do jornal Expressão Regional e também videocast com o especial 60 anos do município de Salvador do Sul. Estamos aqui hoje, então, com a presença da Ângela Petri, também do Anderson Herbert e do Carlos Valauer, para falar um pouquinho sobre a agricultura em Salvador do Sul. Como sabemos, a agricultura hoje é uma das maiores economias do nosso município e estão aqui representantes que trabalham nesse ramo e colocaram o nome do nosso município no mapa através da agricultura. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso espaço e começar já falando um pouco sobre a maneira que a agricultura chegou nesse patamar aqui no nosso município, né? Ela é uma das maiores economias e eu gostaria de saber, na opinião de vocês, por que nós chegamos até aqui, sendo hoje referência até no mundo. Acho que o município, desde a fundação dele, sempre se baseou muito na agricultura, né? A dependência das linhas, então, dos distritos de Salvador, sempre foi muito ligado com a sede. Isso a gente pode olhar também a uma característica da região. A região inteira é muito forte na agricultura. E em função também da forma como aqui foi colonizado, então são muitas pequenas propriedades, e não grandes propriedades, mas pequenas propriedades, e isso fez também com que ajudasse a desenvolver a produção de suíno, da produção avícola, da cadeia leiteira. Tudo isso foi muito importante para o desenvolvimento do município desde o início. Então, se a gente olhar o município hoje como ele é muito em função de como a agricultura se desenvolveu. O senhor quer colaborar um pouco, Carlos? Eu sei que o senhor é um dos pioneiros da agricultura do município, né? Só próximo do rosto, assim. É um dos pioneiros da agricultura no município. Como é que foi esse começo, né? Hoje, né, uma referência, né, o seu segmento lá da Agropecuária Fortaleza é uma fortaleza no nosso município, até podemos usar esse trocadilho, né? Como é que foi esse começo, né? Se pudesse nos recordar um pouco. Salvador do Sul sempre se baseou na agricultura, desde sempre, né? Eu, por exemplo, tenho gado leiteiro lá em Cruzilhada do Maratá, e é uma base da agricultura também, né? Tem piscicultura também um pouco. E vamos levando. Na época que o senhor começou, como é que era, né? Claro, as diferenças são gritantes, né? Mas na época que começaram, qual foi o chamariz para investir na agricultura? Eu sempre gostei da agricultura, né? Sempre tive uma paixão pela agricultura. Comecei com gado de leite em 86, né? Com as primeiras vaquinhas. E fui indo e foi crescendo, né? Ângela? A Ângela também, no ramo da avicultura, também é uma referência, né? Há muitos anos a família trabalha com isso, né? Como é que foi? Porque passou também, né, do teu pai, né? O Ari, que começou com esse investimento. Então, meu pai começou com a avicultura e nós, então, estamos continuando hoje. Temos também gado de corte, que também vem da agricultura, né? Sim. Também, em relação à agricultura, o que a gente faz muito é, por exemplo, onde antes, na época dele ainda, plantavam acácia, colhiam mato, faziam a lenha, hoje a gente já transformou em lavouras para o próprio sustento Transformar ela em autossustentável, Isso, né? Autossustentável, exatamente. Eu estava conversando antes com o Anderson, eu mencionar também que ele representa a Naturovos, né? E a Naturovos hoje é que tem a integradora, né? Acaba trazendo oportunidade para vários produtores do município, né? Essa caminhada da Naturovos, inclusive, ter se tornado né? Com a Naturovos, que a gente se tornou uma das maiores produtoras de ovos do estado. Como é que é essa relação com os produtores e para poder chegar nessa referência que a Naturovos tem em todo mundo, né? Eu acho que o que mais a gente fez foi olhar para nossa região, para o nosso município e entender quais eram as
as forças, né? E quando a gente fala na questão da integração, eu acho que a nossa família começou isso lá atrás já, Sim. a fazer isso, né? Tipo, na época que se produzia frango, agora também se voltou, mas lá atrás, na geração deles, já tinha essa visão de que o campo era muito forte. Então, o que nós fizemos foi aproveitar algo que já estava estabelecido, que já tinha sido criado, com o viés de produção de ovos. Isso aí. E em determinado momento a gente entendeu que além da força da região, que nós tínhamos uma força, a gente precisava se fortalecer em como comercializar e como processar. Então, a forma como a gente enxerga isso é muito integrada, né, à região. O nosso modelo de negócio, ele funciona muito bem aqui, mas isso não quer dizer que em uma outra região ele daria certo como lá. Então, para mim, isso é muito relevante. É enxergar que a gente, dessa forma, está ajudando a região a crescer, e mais importante que isso, a região nos ajuda a crescer. Então, é uma troca que, para mim, pra gente, faz muito sentido. Né? Até falando sobre essa troca, né? Claro que a vocação começou, né? A gente pode falar muito antes da emancipação do nosso município, mas a agricultura, de uma forma geral, aqui na nossa região, ela teve um boom ali depois dos anos 90, né? Que ela começou, então, realmente a se tornar referência em todo o estado e tal. Como se deu esse fortalecimento, né? Se dá para a gente conseguir explicar alguns fatores? Eu acho que a gente tem que ir olhando sempre a história, né? De como a história foi acontecendo. O Rio Grande do Sul, desde que a gente sabe, ele sempre teve uma vocação para a agricultura, né? Nós tivemos uma guerra em função disso, né? De 1835. Então, depois disso, tudo sempre foi muito pautado em cima da agricultura. E eu acho que isso vai forjando, né? Da onde a economia é baseada, da onde o dinheiro está vindo, do capital está vindo, e onde os investimentos estão sendo alocados. Então, nesse ponto, é importante a gente frisar o quanto o empresário, que antes a gente falava como né, os colonos, né? Mas na verdade eles sempre foram os grandes empresários. Empreendedores da área, né? Exatamente. Então, para mim, é muito importante a gente olhar o investimento e quanto todo mundo acreditou. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com estar sendo forjado a cultura de ser um agricultor, de investir. Tanto é que hoje não, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás, quando se começou a avançar a agricultura mais para o norte do país, quem estão lá são os gaúchos, não são? Sim. Quem foi fazendo as coisas. Exatamente. Sim. Então vem muito, muito cedo isso. Eu acho essa cultura sendo forjada. Soma-se a isso as oportunidades que o mercado externo também trouxe para a economia. De novo, a gente volta lá para a década de 70, quando se começou, por exemplo, a exportar frango, que é uma que a gente pode falar um pouco mais. Que isso trouxe, sim, investimento para a região, porque era um mercado novo que estava se abrindo. E uma oportunidade que foi... exatamente, lá na década de 70 que começou também, 60, 70, que foi se desenvolvendo a cultura de levar animais, de começar a levar carne para a cidade, não levar somente os animais. Sim. Então, tudo isso faz parte de uma evolução de mercado, um caminho. Não só aqui, mas lá fora também. Seu Carlos, se puder falar um pouco também na sua propriedade, também, além do leite, né, tem um investimento na questão genética, né? Participa de muitas feiras em todo o país. Quando que deu essa guinada para esse tipo de investimento também na sua propriedade? Eu desde o início sempre tive paixão pelas exposições, né? Sempre gostei delas e daí tem que ser o gado com genética, né? Gado mais apurado. Desde 86 também, quando eu comecei, já tinha essas ideias. Tem alguma ideia de quantos prêmios já conseguiram? Não sabe, né? Não sei. Recentemente... Mas Salvador do Sul tem essa paixão, não é tanto pela agricultura, o grão, né? Mas é frango, ovo, leite, peixe.
A diversificação também da agricultura também é muito forte aqui no nosso município. Ângela, se tu puder também comentar, no setor de vocês, avícola, né, também teve uma evolução, né, do que hoje que vocês tinham dos aviários antigamente, hoje, né, totalmente automatizados e tal. Como é que foi essa percepção da necessidade de colocar a tecnologia também? Na realidade, meu pai já começou a automatizar na época, né, faz uns 15 anos atrás, mais ou menos. Então, essa necessidade foi surgindo primeiro por falta de mão de obra, né? Eu me lembro muito que ele sempre comentava, e isso é verídico, onde ele tinha 36 mil aves nos aviários convencionais e tinha 3 funcionários. E quando ele botou o primeiro aviário automatizado, ele conseguiu colocar 60 mil aves com 1 funcionário. Então, isso foi começando e cada vez mais, hoje em dia não tem mais como você conseguir trabalhar sem a automação. Fora que a tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar dela o máximo que a gente consegue, né? Qual é o ritmo disso, da questão tecnológica? A cada ano você já tem novas mudanças? Como é que funciona isso no mercado da agricultura? Praticamente a cada ano, a cada 2 anos, né? A maneira que a gente vai conseguindo vai se modernizando cada vez mais, né? Mas sempre se pensa primeiro na produção, quando na realidade você teria que talvez investir em algum outro setor ou coisa assim, mas o primordial sempre é no setor da produção, que é aonde é a base, né? Então é mais ou menos assim. Só fortalecendo o que o Anderson disse, às vezes, assim, quando você eu vou para cidades do interior, assim, o que eu sempre escuto, assim, a base de uma cidade é a agricultura. Sim. Então, a base assim, do mundo, na verdade, né? Então, assim, você se uma cidade, para ir bem, o município precisa da agricultura. Se a agricultura não vai bem, o município, o comércio em si, não rende, não anda, né? Alimenta o mundo, né? A agricultura em si é alimento e precisa da agricultura, né? Anderson, se tu puder reforçar um pouco como é que esse caminho dos investimentos no agro, né? Quais são as novidades que vocês apresentam hoje na empresa? Eu acho que os investimentos no agro, na forma como o mundo está hoje, eles não param mais, né? Então, por mais que a gente acabe falando sempre dos maiores investimentos, né? Todo dia está se fazendo melhoria, todo dia tu está fazendo uma pequena automação de alguma coisa. Eu acho que isso não fica só no agro, eu acho que isso se estende para a indústria, ou para a cadeia de produção como um todo. A falta de mão de obra, ela já vem há tempo, e olhando para frente não é algo que vai mudar, né? Ao mesmo tempo, todo mundo precisa comer todo dia, né? Então, o agro tem essa diferença de que tem sempre, não pode parar, né? Sempre vai ter consumo, né? A gente pode demorar um pouco mais para trocar de carro, a gente pode esperar um pouco para comprar mais uma TV, mas a comida sempre vai vir para a mesa. Eu acho que essa relevância que é o que o agro tem na mesa, né? Que às vezes é um pouco relegado, assim. Eu acho que isso é importante a gente frisar. Na questão de investimentos e de novos processos, a gente está sempre olhando. A gente tem que estar olhando lá para fora, enxergar um pouco o que estão fazendo lá fora. Mas também tem uma coisa. Há uns 10 anos atrás, a gente olhava para os Estados Unidos, para a Europa, para ver o que eles estavam fazendo. Hoje o Brasil mudou de posição. Hoje não tem mais isso, porque lá fora tem. Não, o Brasil também já tem, e o Brasil está ajudando a desenvolver as tecnologias. E essa posição que mudou. Então o Brasil está se tornando benchmark para os outros países. Então quando a Naturovos está olhando novos investimentos, logicamente que tem equipamentos que já estão super bem desenvolvidos, mas novas tecnologias a gente não consegue hoje mais lá no fornecedor. Mais exportar, né? Não, no sentido assim, a gente não consegue mais ir lá no fornecedor e dizer eu quero tal equipamento. Eu quero que tu me ajude a desenvolver uma tecnologia nova. Então é isso que eu acho, sabe? A gente está avançando bastante nisso. Questão de mercado, hoje vocês já têm, né, um amplo mercado externo, né? E provavelmente queiram ampliar isso também, né? Se puder falar um pouco qual é onde vocês atuam mais assim no mundo e
qual seria assim o desejo de ampliação? Acho que hoje a gente abriu muitos países, mas o desejo de ampliação é sempre o mesmo, né? A atuação maior hoje é Oriente Médio e Ásia, né? A gente exporta bastante pro Japão, nosso principal mercado. A gente exporta para o Oriente Médio e para os países aqui na América Latina também. Então a gente tem uma boa diversificação de vendas, mas isso não significa que a gente pare, né? Que a gente está sempre desenvolvendo novos mercados. O ovo ele tem uma característica por ele precisar de certificação sanitária, então muitas vezes depende de uma negociação entre os países para que se aceite os padrões sanitários que o Brasil tem, que por sinal são dos melhores que o mundo pode ver. O Brasil é referência nisso, até por ter se tornado, ou ter sido o último grande produtor de frango e de ovos a ter algum foco de gripe aviária, que a gente teve só em animais silvestres, não entrar nas nossas granjas, que mostra também a nossa... e o nosso compromisso, acho, tanto dos produtores como o serviço oficial. Todo mundo trabalha muito em conjunto para que a gente consiga segurar. De novo, volta, né? É a base, a economia do município, da região, do estado, é muito dependente disso. Então é importante que a gente tenha isso em consideração, né? A gente, às vezes, pode achar que não vai chegar, mas talvez a gente esteja empurrando para frente isso, né? Quais são as dificuldades de ampliação de mercado hoje que vocês enxergam a nível assim de apoio, mesmo da política, né, dos governos? Vocês teriam algumas, não vamos dizer reclamações, mas alguns desafios a serem enfrentados? Olha, no ramo da avicultura, sim, eu não vejo... A gente tem que batalhar e não, em termos de, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, em questões políticas, é muito difícil, né? Então você tem que ir trabalhando, batalhando e conseguindo fazer por conta, porque não existe assim um incentivo, né? Na questão da avicultura, assim. Alguma coisa no setor de agricultura já é mais desenvolvido, né? Em relação à avicultura. Até se o cara puder falar um pouco também na questão do leite, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil é uma das maiores dificuldades é a valorização do leite lá no produtor, né? Se puder falar um pouco sobre esse desafio também para... Pois é, do leite está difícil de falar, né? Está de arrasto, está muito ruim, né? E questão de crescimento, como tu falaste, os empecilhos, eu vejo muito empecilho no meio ambiente, né? Dificulta muito, a burocracia é muito grande para a gente conseguir fazer as coisas. Qualquer coisa estão aí, tem que fazer papelama e tudo, e nem isso às vezes é bem, muito grande, bem forte. Atrapalha bastante. Mas de qualquer forma, a sustentabilidade ecológica e a agricultura tem como andar juntos, assim. Tem. Acreditam nisso? Tem. Elas andam juntos. Andam juntos. Andam juntos. Não adianta separar. Sim. Quiser, Anderson, também comentar um pouco como é que vocês têm andado junto, né? Fazendo, porque hoje o meio ambiente é pauta, né? Com todos esses extremos que a gente está vivendo do clima, de que forma a agricultura anda lado a lado? Eu acho que isso é intrínseco, né? Não consegue separar uma coisa da outra. Porque, querendo ou não, tá sempre todo mundo cuidando. De alguma forma, eles sempre acreditam que a agricultura atrapalha o meio ambiente e não é verdade, né? É a minoria que causa. Exatamente, acho que começa desde o princípio, porque tá se produzindo alimento. Então, como tu não vai cuidar do meio ambiente se tu tá produzindo alimento? Eu acho que isso tá tudo muito conectado. Sim. Então, a pauta de ter cuidado com floresta, com os animais, com a preservação, na verdade a gente está preservando o nosso negócio, né? Acho que isso está tudo muito conectado, de ter cuidado com a água, por exemplo, de ter formas de armazenar mais água também. Olha o que é o nosso município, a gente anda por tudo, cara, só é açude. A gente tem esse cuidado. Por quê? Porque os animais precisam beber água, não só os de criação, todos eles. Então, pegando uma pauta só,
a gente está sendo responsável não só com aquele animal que está sendo de criação, mas com todo o ecossistema. Então, eu não sei, para mim isso, eu não consigo pensar no meu trabalho de forma separada. Acho que quando a gente está desenvolvendo isso, a gente está sim tomando conta do meio ambiente. Voltando um pouco para nossa origem aqui, para Salvador do Sul, vocês conseguiriam traçar de que maneira a agricultura colocou uma identidade no nosso município, interferiu culturalmente falando também? Essa aí foi desenhada para o senhor. Não, eu não sei responder. Até porque o Carlos também deixou uma marca no nosso município, né, com o início da agricultura, que acabou transformando, né, o desejo de mais pessoas em investir também. Acredita que teve uma interferência da família do senhor também nisso? Não sei. Vamos. A gente está com 3 famílias aqui que são referência, né, no nosso município, no investimento da agricultura. Vocês conseguiriam enxergar também essa participação de cada um de vocês, né, da família de vocês, na transformação da identidade do nosso município? Olha, eu acredito que sim, cada um deixa a sua marca de certa forma, né? No sentido assim, uma família, digamos, uma pequena família começa na agricultura, né? E de certa forma, aquela família vai querer avançar e crescer cada vez mais, né? Sim. Então, dessa maneira, foi o que aconteceu com a minha família. E eu espero que meus descendentes continuem, né? Mas a gente não sabe. Hoje em dia o mundo é muito grande nessa relação, mas a gente tenta fazer o melhor e vamos ver o que vai dar lá adiante, né? Mas eu acredito que cada um tenta, assim, crescer, é o objetivo de cada um, né? Sim. E tenta cada vez evoluir mais, avançar mais, as tecnologias estão aí, né? Então cabe a gente aproveitá-las e acabar deixando a sua marca e colaborando com o município com isso, né? Vocês enxergam que, apesar de, antes a gente estava comentando que acaba a automação também porque falta mão de obra, né? Mas vocês enxergam que hoje tem uma tendência assim mais do jovem seguir na área rural ou é uma dificuldade? Não, eu acredito que dá. Cabe a gente entusiasmar eles, colocar eles no caminho certo. Claro que eles não vão querer começar como a gente começou, né? Sim, com por isso, aquelas dificuldades que antes tinha. Por exemplo, assim, a fase deles é diferente. Hoje, por exemplo, é totalmente voltada à tecnologia, né? Então a gente tem que avançar cada vez um passo a mais em relação a isso, para que eles se sintam bem de querer trabalhar e continuar o empreendimento. Dando qualidade de vida, inclusive. Exatamente, qualidade de vida. E eu penso assim, tudo voltado à tecnologia. Claro que vai ser necessário o serviço braçal ainda, precisa-se daquelas pessoas que vão lá num aviário, é necessário, não é tudo tão automático assim, né? Você precisa ir lá, tem que olhar, coisa e tal, tem algumas coisas manuais. Mas cada vez o avanço da tecnologia está mais aí. E a gente precisa direcionar o jovem nessa estrada, né? Anderson, tu é um representante, inclusive, né, dessa ala jovem que segue na área. Se tu quiser falar um pouquinho também como tu enxerga é possível acreditar que teremos aí um futuro de jovens investindo na agricultura? Eu acho que eu posso falar por mim, assim. Eu cresci na Arapiá, tava indo junto ver frango com o vô, ou tava com o tio Carlos indo ver vaca, nós tava junto, então, ou indo pra fazenda, junto com o tio também, né, tava sempre junto lá. E então, desde cedo aprendi o valor do que o campo trazia, a ter cuidado com as coisas. Então, como disse antes, né, eu não consigo enxergar as coisas separadas. Para mim, isso é uma coisa só de como a gente vai crescendo e de como vai formando a nossa forma de pensar. Né? Então, a Naturovos hoje é um dos maiores produtores de ovo caipira do país. A gente está aí com passando aí de 800 mil aves
soltas. Né? Então, tem esse lado, e aí eu acho que é importante a gente olhar para o campo, porque todas essas aves estão sendo produzidas por famílias, e muitos desses, os jovens que estão ficando lá. Então, 2 semanas atrás eu fui visitar um dos nossos produtores, e o nível de automação que já está nisso está muito alto. Então, o cara está com placa solar, com coleta semiautomática, podendo monitorar no celular a produtividade, a geração de energia solar. E assim isso vai replicando para tantas áreas, de o cara ter o trator melhor, de ter um implemento melhor. As condições então, assim, de trabalho... Tudo que o jovem quer, modernidade, a gente tá... Poxa, a gente tem a internet que quiser, hoje no lugar que quiser. Tem provedor aqui no estado, hoje, tem internet via satélite, a gente consegue estar assistindo, tá no interior e tá assistindo uma palestra de um cara lá nos Estados Unidos. Então, assim, a posição hoje, de onde está, eu estou na cidade, estou no campo, não muda mais tanto. Sim. E até pelo seguinte, a geração de riqueza que o campo tem, às vezes é muito maior do que acontece na cidade. Então, as oportunidades não estão mais na cidade, aquele movimento de, vou ir para a cidade, na verdade, ele está em casa hoje, né? A oportunidade é muito grande. Então, eu vejo sim, que para quem quiser e quem tem vontade, oportunidade sempre tem. Se o Carlos puder falar um pouco que os seus filhos também seguiram no ramo, né? Isso causou um orgulho, deu uma felicidade que eles seguiram no ramo que o senhor tanto ama? A gente conseguiu segurar uma parte dos filhos com a gente, né? O Afonso está direto comigo, a Annelise, os outros estão na indústria. Sim. E, como tu falaste antes, a automação é uma realidade que a automação não faz para o serviço, né? Sim. A gente está automatizando toda a ordenha, né? Tudo robotizado até o fim do ano, para ver se a gente faz a terceira ordenha, que hoje não conseguimos fazer por falta de mão de obra. Então, com a automação, vai ser um fato que vai se realizar com a terceira ordenha. E assim por diante, né? Eu vou agora também, a gente está já encerrando, eu vou convidar agora o nosso secretário da Desenvolvimento Econômico aqui do nosso município, Roberto Bechorne, se pudesse juntar conosco aqui na conversa. Eu vou perguntar direto para ele já, se puder alcançar o microfone para ele. A gente está aqui, né, com representantes da nossa economia principal do município, né, da área da agricultura. Hoje, tu, como secretário, né, tem colaborado para ajudar, né, os investimentos aqui do nosso município. Um município muito diversificado, né, na área da agricultura. Se tu puder falar um pouquinho sobre cada tipo de diversificação, né, da agricultura e por que a gente tem esse potencial tão grande, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, mas é muito maior, né, Beto? Bom dia. Então, assim, essa diversificação que a gente tem no município, ela é uma vantagem, eu acho, que o nosso município leva em consideração. Então, a gente não fica preso ou direcionado em só alguma atividade, né? Existe, então, um município, ele, se em algum momento alguma atividade passa por alguma dificuldade, né? Então, as outras compensam nessa questão do município. Então, essa visão também que as pessoas têm de empreendedorismo no município, ela valoriza, né? Então, o município, ele está sempre numa crescente, ele consegue se manter estável, né? Porque hoje a arrecadação do município, ela é 45%, né? Ela vem da agricultura, do setor primário. Então, essa força que a gente tem na parte da agricultura, ela é muito vantajosa para o município. Então, essa diversificação que a gente tem, como vocês já viram, citar alguns exemplos. Seu Carlos, na parte de vacas de leite, Naturovos, com parte na avicultura, né? Então, e também na indústria hoje, que a força, uma das maiores forças nesse setor é Naturovos, vem também na indústria. Temos a Granja Petri, que também vem na parte de ovos. Temos integrados também, né, na parte de frango de corte, perus. Temos também carvão vegetal. Então, essa diversificação que o município tem, ela é muito
muito vantajosos, e a gente tenta atender da melhor forma possível todas essas atividades que se destacam no município. Sim. Nós estamos aqui também com a Margarete Herbert, também representa uma das produtoras rurais do nosso município na área do carvão vegetal, né, Margarete? Você estava comentando antes também sobre a importância do nosso município na economia até mundial, né? Vocês também trabalham com carvão vegetal e também já exportam, né? Sim. Se puder falar um pouco sobre esse caminho para chegar até hoje, né, conquistar esse mercado externo também, como é que foi para a empresa de vocês? Bem, o mercado externo é bem complicado para o carvão. Uma porque ele é considerado um produto, digamos, IMO, que é perigoso para o transporte marítimo, que eles consideram ele inflamável, né? Ele entra nos combustíveis, então ele é bem complexo para exportar. Então a documentação é bem rígida, difícil de fazer, ambientalmente também, mas a gente fez um trabalho e conseguiu toda a documentação. Tanto a questão das licenças ambientais, como as outras, né? Porque ele precisa num laboratório, né, uma análise, um laudo, né, que comprove que ele não pegue fogo em 40 graus durante 40 dias em alto mar. Então a gente conseguiu, a gente exporta para os Estados Unidos, para Londres também, né, eventualmente, e para onde for necessário a gente tem a documentação, né, mas o mais forte é para os Estados Unidos mesmo. E na questão, a gente estava também comentando antes, da questão de sustentabilidade ecológica, né? O carvão também é considerado um vilão, né, do meio ambiente. E a gente sabe que a agricultura, na verdade, lida muito bem com isso e não são opositores. O que tu poderia comentar um pouco também sobre esse trabalho né, de levar em consideração o meio ambiente? Eu acho o aproveitamento da matéria-prima em si, né? Da lenha, né? Fazer uma combustão correta na lenha, que é muito importante para ter carvão de qualidade, ter uma rentabilidade maior no metro cúbico de madeira, né? A combustão correta, o reflorestamento, né? E a gente também tem o reaproveitamento dos resíduos, que é dos finos, né? Então a gente faz o briquete do carvão, que a gente então aproveita 100% da madeira em si, a gente não desperdiça nada. E a gente também faz a coleta da fumaça que se transforma no extrato perolinhoso, que é muito importante também como bactericida, inseticida, para usar nas culturas, né? Tanto de soja como para renovar o solo, ele é muito importante nisso também, árvores frutíferas. Então a gente, nesse caso, a gente tem um aproveitamento praticamente de 100% da madeira, mesmo sendo um trabalho muito manual, porque a combustão ainda é completamente humana, né? Manual, não tem mecanismos para fazer a carbonização ainda, digamos que já existem, mas eles não são usados aqui ainda, né? Porque são muito difíceis. A madeira parece uma coisa muito simples de carbonizar. Fazer carvão parece fácil, mas não é. Então... Nós estávamos também falando antes sobre a questão de mão de obra mesmo, né? Também no interior, uma dificuldade, inclusive, que acabou fazendo com que a automação acontecesse até mais rápido, né? Tem dificuldade também para ti na mão de obra? Como é que tem sido para seguir no ramo? Tem bastante dificuldade na mão de obra, sim. Acho que para todos, né? Para nós também temos, né? Porque ainda mais que carvão é um produto sujo, né? Preto. Então as pessoas têm uma dificuldade de querer se submeter a ficar suja até, né? Apesar do retorno na mão de obra do carvão ser bem remunerado, né? Mas a gente tem essa dificuldade, sim. Porque é muito manual o nosso trabalho. Então a gente tem, sim, dificuldades e grandes, né? O bom que nos ajuda aqui na região é que o carvão é cultural, né? Então ele vem do nosso crescimento, vem junto com nós. Então as pessoas têm uma facilidade de entender o carvão e de até quererem, né? Mas a dificuldade é grande, sim. Agora nós vamos encaminhar também para encerrar. Eu vou pedir para o Beto retornar aqui para nós conversar. Então vamos agora só encerrar a nossa conversa, né? A gente chamou o Beto novamente aqui para conversar. E eu gostaria que, se vocês pudessem
prever o futuro um pouco, né? Qual é o futuro da agricultura em Salvador do Sul, né? O que vem pela frente, assim? Bom, eu acho que prever o futuro não é algo tão simples, né? Então, seria muito fácil se a gente conseguiria prever o futuro. Mas eu vejo que Salvador do Sul, então, na área da agricultura, eu vejo assim que a expectativa, então eu não vou falar num futuro assim, mas numa expectativa que a gente tem, eu acho que na questão da visão empreendedora que a gente tem de líderes nesta área, eu acho que Salvador do Sul com certeza está num patamar elevado, né? Então, pessoas de coragem, que não têm medo de investir, isso é um diferencial muito grande que a gente tem. Essas pessoas, esses líderes nessa área da agricultura, realmente têm que ter coragem, porque a gente muito depende de algumas adversidades, tanto clima, economia. Então, essas pessoas, eu acho que trabalham em Salvador do Sul, com certeza não passaram só por fases excelentes ou boas, todos passam por dificuldades, né? E essa visão empreendedora, então, que eles tiveram e têm, eu acho que essa é uma característica relevante que consegue se manter. Tu tem uma estabilidade para que daqui num futuro, num tempo para frente, essa visão, esse preparo que eles têm, com certeza vai ser o diferencial para a nossa economia. Alguém gostaria de acrescentar? Então tá, gente, a gente agradece muito a presença de vocês hoje aqui. A gente pôde fazer uma pincelada do que é a nossa agricultura em Salvador do Sul, né? Um município que está comemorando 60 anos de emancipação agora em 2023. Então, muito obrigado pela audiência de todos e até mais. Jornal Expressão Regional, conteúdo relevante da sua região. Esse podcast teve o apoio de Solar, Ovos Petri e Ovos Canarinho.